Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. E nesse vídeo de hoje eu vou falar para você por que será, né? Vamos falar um pouquinho por que será que existem tantos ritos? Por que acontece desse jeito, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você não é um inscrito aqui no canal, meu recadinho de sempre, né? Faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, toque o sininho ali para você receber as notificações quando eu coloco um vídeo novo e tal. E aí você vai ficar por dentro de todo esse mundo da maçonaria. Todos esses detalhes tão interessantes, né? E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o curso Entenda a Maçonaria, que é um curso em EAD, né? Que eu também falo sobre isso, que eu vou falar um pouco aqui no vídeo, né? Falo mais par e passo ali, cada ritual, como é que aconteceu toda essa situação, né? E, enfim, né? É um curso em EAD. São videoaulas e dividido em módulos, então bem separadinho ali, e ali você vai ter um entendimento muito mais amplo do que se refere à maçonaria, né, no contexto histórico, de personagens. Aqui eu falo de vez em quando de alguns personagens que influenciaram, mas lá eu conto a vida de cada personagem, quem eram esses caras afinal de contas, né, e por que a maçonaria é desse jeito que é. Então tá, vou deixar aqui, é super simples, é só clicar, vai lá na página, se tiver alguma dúvida, tá tudo bem descrito ali, né? Pelo menos deixei tudo bem descrito. É só adquirir o curso, vai para uma área de membros, então você já começa a ter acesso às aulas. É bem legal, bem interessante, o pessoal tem gostado bastante, né? Então tá, né? Hora outra, sempre os peregrinos fazem algumas perguntas aqui, né? E a gente vai tentando responder, né? E uma pergunta que é um pouco recorrente também, né? Ah, qual que é a diferença do rito? Fale do rito tal, fale um pouco do rito de York. Rito de York é rito de emulação, rito americano, ou rito adoniramita, ou rito moderno, ou rito brasileiro, rito escocês antigo e aceito, escocês retificado, né? Por que existem tantos ritos, né? Então, é muito interessante isso daí, né? Nós vivemos aqui no nosso país Brasil, mais especificamente, né, língua portuguesa. Tem que entender muito bem essas separações, né? A internet ela é ampla, né? Nós temos bastante inscritos no canal fora do Brasil, né? São brasileiros que estão fora do Brasil ou são estrangeiros que acionam aí as legendas e procuram entender como funciona a maçonaria. Então, eventualmente eu recebo algumas notificações, algum contato de pessoas de fora, enfim, né? Da parte do norte da América, ou da Europa mesmo, até do Oriente Médio, já entraram em contato comigo, da África, então aqui da América do Sul, é quase o mundo inteiro, né? É quase o mundo inteiro, só lá do Ocidente, né, que não veio muito questionamento, muita pergunta, enfim, né? Então, como é que funciona esse negócio na verdade, né? Vamos tentar detalhar isso aqui com bastante... Vamos fazer um apanhado geral. É muito interessante, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui que basicamente o que nós tivemos, né? A maçonaria ela é um movimento, considero assim, né? Eu acho que é mais sensato falar nesse formato. Então é um movimento que existe no mundo há muito e muito tempo, né? Muito mais da questão oficial. Porém, ela veio a se tornar oficial no século XVIII, 1717, 1721, dependendo da controvérsia. Eu conto essas histórias lá no Entenda a Maçonaria. Bom, mas enfim, foi no século XVIII, sabe? De forma oficial lá na Inglaterra. E ali essas reuniões elas começaram a se desenvolver, né? E o que é o rito em si? Tem alguns aspectos interessantes aí que é para a gente analisar, né? Na verdade, o rito, para você entender, ele é um procedimento, como se fosse um procedimento, isso mesmo, é um procedimento, é o formato do procedimento. Ah, como é que vai abrir a reunião, o que vai acontecer, que horas que vai acontecer isso, que horas vai acontecer naquilo. Então, se você já foi, por exemplo, né, não dá para fugir muito, porque na verdade não é a mesma coisa, mas é muito próximo, né? Se você foi numa missa,
relembrando, né, reitero que maçonaria não é religião, mas, por exemplo, assim, a gente acaba utilizando muito esse paralelo, sabe, que tem muitos paralelos a corrente religiosa com a corrente iniciática. Na questão ali do ritual, por exemplo, da Igreja Católica Romana, que eu acabo utilizando esse porque ele é o mais, assim, vamos dizer, mesmo pessoas que não, aqui no Brasil principalmente, que não fazem parte, que são de outras denominações, outras religiões, enfim, acabam conhecendo ou já foram, sabe, é o mais comum afinal de contas. Então acabo utilizando esse exemplo, né? Se nós estivéssemos no Oriente Médio, usaria outra religião, mas por enquanto estamos aqui no Brasil, né? Falando em português do Brasil. Então o pessoal acaba conhecendo mais a Igreja Católica Romana. Então você vê que tem todo um procedimento, né? Que o padre começa a missa e tal, né? Até chegar no momento lá do milagre da transubstanciação, que é o ápice ali da missa, e assim faz a homilia, enfim, né? É o começo, vai dando as suas instruções, o padre, né, vai fazendo suas colocações e o ritual vai se desenvolvendo. Então na maçonaria é muito parecido. Então começa a reunião, o presidente da reunião começa a chamar a reunião, daí existe um período de estudos e instruções, esse tipo de coisa, e tem um fechamento. Basicamente é isso, sabe? Então todos os rituais eles têm essas características, né? Claro que nós temos rituais especiais, por exemplo, né? Quando existe todo um processo para trazer uma pessoa e essa pessoa aceita, né, entrar na maçonaria, a maçonaria é uma corrente iniciática, então aquela reunião é uma reunião especial. É um rito especial. Mas o comum é justamente essa questão da iniciação, né? Então é um procedimento onde a pessoa vai ser iniciada a entrar na ordem. Então é um procedimento especial e cada rito tem a sua peculiaridade nesse aspecto, né? Então você veja, essa questão organizacional, quando se organizou lá no século XVIII, a maçonaria, como, nisso que a gente conhece, né, nessa estrutura que a gente conhece hoje, os ritos também começaram a se desenvolver. Então lá na Inglaterra, por exemplo, lá na Loja Unida, existe incontáveis ritos, né, formas ritualísticas. Eles têm uma pegada um pouco diferente para quem é maçom, e aí uma grande dificuldade também, né, que eu venho conversando com bastante maçons aqui no nosso país, porque o que acontece afinal de contas, né, todo mundo que é da ordem sabe que a grande maioria, na verdade, das práticas maçônicas são voltadas ao rito escocês antigo e aceito. Então você veja, grande parte dos maçons do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, faz parte do rito escocês antigo e aceito. Nas grandes lojas, mais ainda, né? Eu acho que na grande loja ainda tem, porque no Grande Oriente do Brasil a gente tem 7 práticas ritualísticas, né? O rito escocês antigo e aceito, o rito escocês retificado, o rito Schroeder, rito York, né? Que é o rito, os trabalhos ingleses. Daí nós temos o rito adoniramita, rito brasileiro e o rito moderno. Então são 7 práticas ritualísticas que o Grande Oriente do Brasil acaba adotando como oficiais. Na grande loja, eles têm o rito de York, tem também, e aí cada estado tem a sua diferença, né? Porque eu sei, por exemplo, pelo que eu sei aqui no estado do Paraná, a grande loja do Paraná, por exemplo, tem o rito escocês antigo e aceito, tem o rito de York e tem o rito Schroeder, certo? E lá em São Paulo, a Glesp, né, que é a grande loja do estado de São Paulo, ela possui o rito adoniramita. Então, legal, já é um pouco diferente, né? Não sei de todas, né, porque daí tem diferenças. Algumas podem ter uma ou outra peculiaridade, mas eu estou falando dessas aqui que eu conheço, né? E a Comab também tem uma já abre o leque assim para uma série de ritos como o Grande Oriente do Brasil, por exemplo. Então, porém, a grande maioria é do rito escocês antigo e aceito. Assim, foi um rito que desenvolveu-se muito forte aqui no nosso país desde a sua chegada, né? 1829, certo? Que foi oficial, assim, que chegou o rito escocês antigo e aceito. A partir disso daí, né? Depois foi recebido lá a carta em 1832, se eu não me engano, a carta lá para a fundação do Supremo Conselho do rito escocês aqui. Enfim, né? Mas essas datas são bem próximas ali, né? E cresceu muito, né? Enquanto o rito moderno aqui, o rito adoniramita foram os primeiros a serem praticados,
o rito escocês, quando chegou, acabou tomando conta aqui do pedaço aqui do nosso país, né? Então o pessoal gosta muito do rito escocês. Eu também era do rito escocês antigo e aceito. Depois acabei indo para o rito adoniramita. Mas por que tem essas diferenças, né? Por que existem essas diferenças? Na verdade, assim, como eu falei algumas características do rito inglês, né? Eles têm as características muito próximas do país. Na verdade, são práticas que elas acabam absorvendo a cultura local. E são procedimentos, como eu falei, nesse sentido de abertura e fechamento, porém vão agregando algumas questões culturais do local aonde está sendo trabalhado. Isso é uma grande verdade. Daí a gente pula, né? A partir de 1717 e tal, começa a se desenvolver na Inglaterra, a gente pula lá para a França. Daí lá que vira a grande festa, né? Porque a grande maioria dos ritos, você veja, de todos esses que eu falei, por exemplo, do Grande Oriente do Brasil, eu falei 7, né? Só o brasileiro que não é. Até a gente, assim, a forma de operação é muito parecida com, você vê essências do rito adoniramita e vê essências do rito escocês, né, dentro do rito brasileiro, certo? Então dá pra gente considerar que existe essa raiz francesa nele. Me perdoem o pessoal do rito brasileiro, mas é uma verdade, né? Porque se você observar, existem essas pitadas do rito escocês e do rito adoniramita dentro do rito brasileiro. Mas o rito Schroeder, por exemplo, é um rito alemão. E o York, né, que vem aqui do âmbito da jurisdição do Grande Oriente do Brasil, é um rito puramente inglês. Na Comab tem o York, que é a linha americana, né, os Blue Lodges americanos, e daí tem, enfim, né, lá tem uma outra estrutura. No Grande Oriente do Brasil não é trabalhado essa prática ritualística. E o restante, né, ou seja, rito escocês antigo aceito, adoniramita, escocês retificado, moderno, e o que mais faltou? 5. É isso, são os quatro, sim, moderno, porque daí nós temos o York, né, que eu falei que é inglês, o Schroeder e o brasileiro, então são 7 práticas. Então nós temos rito escocês, rito adoniramita, moderno, e o brasileiro também dá para considerar até nesse vídeo, nessa questão para entendimento, né, com suas raízes francesas. Então o que aconteceu na França? A partir disso daí, lá o pessoal gostava muito, né? Eu costumo falar assim, eu posso falar isso porque eu tenho uma descendência lá de alemão, né? Os alemãos são tudo meio maluco, né? Quem conhece alemão sabe que são tudo meio maluco. Mas os franceses também são malucos, sabe? Os franceses também são malucos, também posso falar, porque eu tenho do outro lado da família eu tenho uma ascendência, então eu sou uma pessoa que pode falar dessas coisas, né? Por conhecimento de causa, na verdade. Então, houve muito movimento, né? O pessoal lá da França era muito... Se você pegar a história do desenvolvimento dessas correntes assim, metafísicas, esotéricas e tal, né? Sendo ou não legítimas, você vai ver grandes forças e raízes justamente na França e na Alemanha. Então você tem umas figuras aí bem emblemáticas, aí, né? Por exemplo, como Papus, como o próprio Eliphas Levi, tem o Karl Gelmer lá na Alemanha, enfim, tem uma galera aí, sabe? Tem vários, tem o René Guénon, o Fábio de Oliveira. Nossa, daí começa a puxar, se começar a puxar, não para de vir assim os grandes filósofos ou pessoas que acabaram se desenvolvendo, né? Se desenvolvendo ou desenvolvendo linhagens. E de todos esses espectros aí, eles acabaram caindo na maçonaria. Então, grandes estudiosos que eram alquimistas, hermetistas, cabalistas, enfim, começaram a colocar as suas influências nos ritos. Então eu quero que você entenda justamente isso, né? O rito é justamente a questão do ritual maçônico que é falado, é esse procedimento de abertura, de fechamento, de como proceder, como fazer as coisas. E existem uma variedade, como eu falei, né, de todos esses ritos que são praticados aqui no Brasil, né? Isso só falando de ritos praticados no Brasil, porque tem muito e muito mais, né? Na verdade são procedimentos que foram influenciados por costumes locais e pessoas que foram organizando aquele formato de como fazer a reunião. Então, a gente tem muita influência dessas questões, principalmente porque esses ritos eles foram desenvolvidos no século XVIII. Então, foi um século assim
antes da Revolução Francesa, né, de 1789. Então teve muita influência de de todos esses franceses, basicamente, e lá teve um boom muito grande, né? A origem do rito escocês, que no final das contas é um rito que foi feito nos Estados Unidos, é francesa, certo? É francesa, veio do rito de perfeição, veio do rito de Heredon, né? A estrita observância, o Hare, que a gente conhece hoje, ele veio da estrita observância templária, né? Do Major Hunt, certo? Então, tem umas figuras emblemáticas, né? Dentro do rito adoniramita, quem fez a compilação foi Louis Guillemot de Saint-Victor. Então, era uma prática lá que acontecia lá na França, principalmente, né? O rito adoniramita. O Napoleão Bonaparte gostava muito do rito adoniramita. E quem fez a compilação, né, que o rito adoniramita é uma questão à parte, né, que ele foi uma espécie de um movimento que acontecia desde a questão de 1740, mais ou menos, né, quando surgiu algumas dúvidas lá na maçonaria da França, tal, e surgiu essa prática conhecida como rito adoniramita. Depois houve uma condensação, assim, né, uma compilação, né, como é Recueil, né, Recueil, que é o primeiro documento que nós temos dessa prática ritualística. Na verdade é um condensado, sabe, uma coleção, né, um recueil de várias práticas que estavam ocorrendo e não havia uma coisa assim, não havia uma coisa fechada. E é legal, nessas práticas ritualísticas, a gente conhece bastante entendendo a história do rito moderno. No rito moderno aconteceu a mesma coisa, né? Começou cada loja, na verdade, não existia um regramento como a gente tem hoje, né? Hoje é muito simples da gente entender como é que essas coisas funcionam. Mas você veja, antigamente não tínhamos essa facilidade, até mesmo de impressão, de correio, esse tipo de coisa, era muito mais difícil do que a gente vê hoje. Hoje é muito mais simples, né? A comunicação é muito mais fácil. Antigamente você precisava falar com uma cidade vizinha, levava algum tempo. Se você escrevia uma carta, tinha que mandar de cavalo, esse tipo de coisa, né, que você pode imaginar, né, transportando lá, para você entender, transportando para aquele momento. Então, as práticas, elas acabavam ocorrendo porque a maçonaria estava acontecendo e acabava em cada aldeia, em cada condado, em cada cidade, ela tinha uma determinada influência, certo? E pessoas que vinham acabavam influenciando. E daí é bem legal, né? Porque daí, com essa preocupação, já começaram a ocorrer vários, como tem na igreja, olha que interessante, né? Os conselhos, né? Então, o que eram esses conselhos? Eles pegavam assim, uma série de... começou a se organizar a maçonaria, afinal de contas. Então, ele pegava uma série de irmãos, no caso, que eram estudiosos daquela prática, né? Opa, o cara é um cara que manja do rito adoniramita. Pá, mas tem aqueles caras ali da França e tal, né? E era difícil, era muito mais difícil. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer um conselho aí para dar uma reavaliada no rito escocês, pega lá determinado número de irmãos que conhecem com bastante profundidade vários aspectos, vai lá e junta e fazem um modelo e depois vão estudando aquilo lá, sabe? E aquilo acontecia do mesmo jeito lá, mas imagine a dificuldade lá no século XVIII. Então acontecia mais ou menos do mesmo jeito. E assim, né, acabava fazendo um desenho mais perfeito de determinado rito. E assim que o negócio funcionava, afinal de contas. É bem interessante essa parte da história, né? E eu falei do rito moderno, porque houve também essa questão do rito moderno, né? Eles queriam lá, quando eles estavam montando a potência lá, que ficou sendo conhecida e hoje aí é o Grande Oriente da França, né? Eles começaram a fazer as suas adequações, certo? Que foram terminadas em 1785, né? Teve o André Resquier de Montalevaux, isso, Resquier de Montalevaux, Montier de Montalevaux. Agora me deu já me deu um pá aqui na cabeça, mas teve a disposição realmente de tentar organizar as práticas do que viria a ser o rito francês, né? O rito moderno que a gente conhece hoje. Então, em todos os ritos aconteceram coisas muito parecidas, né? No rito de Heredon é interessantíssimo também, porque nós tivemos alguns concílios aí também, conselhos no caso, né? Em Lyon, em Marselha, né? Lyon, em Paris,
Então, irmãos que em determinados pontos lá da França estavam estudando, né, e depois chegaram, né, em 1873. O Andrew Franklin também fez o manuscrito de Andrew Franklin, conhecido aí pelos mais estudiosos aí, que é a base do rito de Éredon, na verdade, né, rito de perfeição. Então fez essa compilação, na verdade, foi uma compilação. Então ele pegou lá, opa, as melhores práticas, por exemplo, né, acabou se definindo assim essa questão, as melhores práticas que aconteciam em Lyon, as melhores práticas que aconteciam em Paris, em Marsella, né, que tinha um pessoal mais estudioso ali, pelo que dá para a gente entender pela documentação analisada. Então, acabavam condensando e montando assim, uma estrutura, uma coluna vertebral para aquela determinada prática. Então é isso, você veja, é muito rico na verdade, né, mas o rito, afinal de contas, é esse procedimento, né, e tem as reuniões ordinárias e reuniões magnas, como eu falei, né. A reunião de iniciação é um tipo de reunião magna, mas tem a ordinária. E o rito, a forma, é o jeito de se proceder, né? E ele vem com essa carga cultural. E o que a gente tem hoje aqui é a carga cultural, basicamente, da França do século XVIII. Então, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, dei um en passant para você entender o que é rito, né? Falei um pouquinho de como são as práticas, né? Na verdade, esse assunto é bem extenso, mas é muito legal e é uma das partes da maçonaria que eu mais amo, que é essa questão de pesquisa, justamente da França antiga, né? Tem tantas diferenças, assim, é tão legal ver esse tipo de coisa, assim, é fantástico. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no meu próximo vídeo. Um fortíssimo abraço.